possa sempre nos abençoar e que a palavra de Deus hoje refletida possa tocar o nosso coração e possa aí dar frutos. Meus irmãos, hoje nós celebramos a Cátedra de São Pedro e assim proclamamos o Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo escolhe Pedro, elege Pedro como o sucessor, como seu sucessor maior entre os apóstolos. Aquele que seria a cabeça dos apóstolos, aquele que teria a missão de confirmar os seus ensinamentos, de confirmar tudo aquilo que Cristo deixou. Todos os apóstolos, aqueles que nós chamamos de bispos, têm justamente esta missão, unido ao seu cabeça maior, que é o Santo Padre e o Papa, de confirmar a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E hoje, no Evangelho de hoje, nós vemos aqui que Cristo, ao eleger entre os 12 Pedro, que antes se chamava Simão, muda o seu nome aí para Pedro, que é pedra, e vai chamar Pedro justamente de pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus amados irmãos, o termo igreja aqui, do latim eclésia, nós podemos compreender de duas formas. No sentido espiritual e no seu sentido, como podemos dizer, de forma mais material. No sentido espiritual, aquele sentido de que todos nós somos igreja, formados em Cristo, unidos ao seu corpo místico, como Paulo vai falar lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que Cristo é a cabeça e que nós somos, Cristo é a cabeça da igreja e que nós somos os seus membros. Então, há o sentido espiritual de que nós estamos ligados ao Cristo sacerdote máximo, que é cabeça da igreja. E nós, seus membros, formamos aí o corpo místico do Cristo. Também no sentido material de que Cristo pede também, inspira através do Espírito Santo, ao decorrer dos tempos, que as pessoas construam um templo de pedra, onde as pessoas que fazem parte do seu corpo místico pudessem congregar. E aí transmitir de forma mais precisa os seus ensinamentos. Daí surge, através dos tempos, as igrejas, construções de pedras ao longo da história. Meus irmãos, há também neste evangelho um probleminha teológico, às vezes, com outras igrejas cristãs, irmãs nossas, que saíram de nós, que sempre questiona nessa passagem que nós vemos hoje do Evangelho, de que Pedro não seria aquela pedra máxima, mas sim uma pedra pequena, uma rocha pequena, que Cristo realmente seria a pedra maior. Nós, católicos, nunca dizemos que Pedro está acima do Cristo. Óbvio que Cristo ser ele sempre a pedra angular. Porém, o próprio apóstolo, porém Cristo vai dizer ao apóstolo que ele é pedra. Isso é óbvio, como nós vemos aqui. E Pedro, também se nós abrirmos aí a encíclica de Pedro, lá no finalzinho, 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 5, queria abrir aqui minha Bíblia. Você também em casa, pegue sua Bíblia e vamos fazer junto comigo esse apanhado aqui nas Sagradas Escrituras. Pedro do capítulo 2, 1 Pedro 2, versículo 5. Ele vai dizer: também vós, como pedras vivas, entrai na construção de um templo espiritual e formais um sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Pedro aqui vai chamar também as pessoas de pedra, pedras vivas. O próprio São Pedro vai justamente falar: olha, vocês, povo, sede pedras vivas,
se empenhe em construir um templo santo, um templo espiritual, unidos a Jesus Cristo. Veja, olha só como é interessante. Cristo chama Pedro de pedra, Pedro chama os fiéis também de pedra. Essa grande missão que nós temos de ser templo. Essa grande missão que cada um de nós temos, unidos a Jesus Cristo, de sermos templos espirituais. E unidos justamente numa igreja, num templo também de pedra, para que possamos ali congregar e levar, na verdade aprender tudo aquilo que foi deixado e ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo a Santa Eucaristia, fazer isto em memória de mim. Cristo disse, sedes um, como eu e o Pai somos um, está lá no Evangelho de João. Como também lá no Evangelho de João, lá no capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer: aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Temos aí o sacramento da confissão. Nós vemos também na leitura dos Atos dos Apóstolos os apóstolos confirmando, após o batismo, aqueles que já haviam sido batizados e convertidos à doutrina dos apóstolos. Temos aí o sacramento da crisma. Tanto é que o Evangelho vai dizer, o Atos dos Apóstolos, vai dizer que após os apóstolos, Pedro e João, impor as mãos sobre aqueles povos que já eram batizados, porém não confirmados, o Espírito Santo desce sobre ele. Nós temos aí o sacramento da crisma. E tantas outras passagens. Isso nós encontramos através justamente dessa congregação que é a Santa Igreja Católica, unidos a Jesus Cristo, cabeça, e aos apóstolos deixados aí por nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a graça de Deus possa nos tocar e faça de nós cada vez mais essas pedras vivas, esse sacerdócio santo unido a nosso Senhor Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida.